todas as vezes que eu ensino em filosofia um autor britânico do século XV, que morreu no século XVI, no ano de 1535, um homem chamado Thomas More. Aliás, os católicos o entendem como santo. Ele é chamado de São Thomas More. E Thomas More, ou Thomas More, é autor de uma das obras mais magníficas que a capacidade humana já gerou, um livro publicado em 1516, chamado A Utopia. A Utopia. Quem já teve a oportunidade de ler sabe que é um livro pequeno de tamanho e imenso de conteúdo. Esse livro, do início do século XVI, nosso país tinha sido fundado fazia 16 anos, quando essa obra foi lançada. Esse livro que levou, inclusive, a que mais adiante o próprio Thomas More fosse criticado, porque o publicou, e ele, que era chanceler do rei Henrique VIII, foi condenado à morte, não por conta do livro em si, mas o livro colaborou para a recusa que Thomas More tinha de algumas das práticas de religiosidade do rei Henrique VIII, que mandou decapitá-lo. E, portanto, ele foi decapitado em Londres em 1535, porque ele se recusava a aceitar algumas das orientações religiosas que o Henrique VIII carregava. Nesta obra chamada Utopia, o grande Thomas More relata algo magnífico: um mundo melhor, a vida melhor, a pessoa melhor, a existência melhor. E essa obra acabou criando uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia, e muitas vezes a usamos de modo ruim. E não era essa a intenção original de Thomas More. Porque Thomas More, no livro Utopia, repito, no qual se cria a palavra utopia no nosso dia a dia, quis falar de um lugar bom, feliz. E muita gente usa a palavra utopia no sentido negativo, como lugar nenhum, como impossibilidade, como a inexistência daquilo. Quero retomar algo que vale dentro disso. Quem já leu a obra Utopia, do More, talvez se lembre que ela tem duas partes. Num primeiro momento é uma crítica ao mundo inglês daquele momento. No segundo, é o relato de uma conversa que Thomas More conta que teve, e segundo alguns é verdade, com um navegador português. Claro, nós estamos falando do século XVI. Um navegador português que veio para aquilo que hoje é a América do Sul, chegou até a costa do que é o país Peru, e ali, segundo esse navegador português, encontrou uma ilha da felicidade. Essa ilha da felicidade é aquela em que cada pessoa procurava fazer o seu melhor para que as outras pessoas pudessem ter uma vida melhor, e não só ela mesma. Esse lugar, chamado por Ilha da Utopia, ele foi encontrado por aquele que relata a conversa com o grande Thomas More, e esse navegador português que existiu se chamava Rafael. Não é casual que Thomas More tenha buscado trazer à tona no diálogo alguém chamado Rafael Itlodeu, e Rafael conta para ele de um lugar em que as pessoas, elas não queriam ser melhores do que as outras pessoas, mas elas queriam ser melhores para as outras pessoas. E é interessante essa noção, porque, volto ao ponto, a palavra utopia ganhou, mais adiante, um sentido negativo como impossível, lugar nenhum. Mas o sentido mais próprio da palavra utopia deve ser ainda não. Ainda não. Aliás, você e eu usamos um termo para isso, que é o sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo na vida? Eu tenho, e você também,
um desejo imenso de que eu consiga ser melhor para mim, mas que eu seja melhor para as outras pessoas, não por mera doação, mas porque isso permitirá que a minha vida não seja pequena, banal, fútil, descartável. A ideia de um ainda não. Em vários momentos durante o tempo pandêmico mais denso, nós nos perguntávamos quando isso vai acabar. Quando que nós vamos ter um momento de reencontro, de retomada do fôlego dos negócios, da convivência? E o tempo todo ficava para nós um ainda não. Mas em nenhum momento acho que você caiu numa armadilha, quer imaginar jamais. Isso é uma utopia. Cortella, nunca a ciência fez uma vacina em menos de 10 anos. Isso é utópico. E é utópico mesmo, mas nesse sentido que eu estou dando, de ainda não. E nós fizemos em 1 ano uma vacina, sendo que em outros momentos da história nossa, em menos de 10 não se conseguiria. Várias e vários de nós tivemos Covid, alguns sem ainda a vacina, e não tiveram nenhum efeito, e outros nós perdemos. Eu tive agora no mês de julho, pela primeira vez, e não me lembro, mas acho que perdi a memória por um tempo. Isso me deixou uma semana, tive algum desconforto, eu estava já com 4 vacinas. Para outras pessoas traz outros efeitos. Para alguns fica 6 meses ainda em ação. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais nós vamos aperfeiçoando aquilo que num ponto de partida pareceria uma impossibilidade. Mas isso só foi possível. Aliás, só nós podemos estar todas e todos aqui agora. Porque homens e mulheres, pelo mundo afora e também no nosso país, foram capazes de fazer o melhor na condição que eles tinham. Dentro da pesquisa, dentro do hospital, dentro da produção agrícola, dentro do transporte, dentro da segurança, dentro do laboratório. Porque se pessoas, quando diante da dificuldade imensa, tivessem dito: o que eu posso fazer? Não, você tem que fazer, não dá, nós temos que enfrentar. Isso é impossível. Mas nós temos que chegar logo a uma alternativa. Isso é uma utopia. E era mesmo, e tem que ser. Repito, não como impossibilidade, mas como um ainda não. E isso marca uma condição. A ideia de que, por exemplo, na ilha trazida à tona por Thomas Moros, um lugar em que as pessoas pudessem não ser melhores do que as outras pessoas, mas melhores para as outras pessoas também.